É. E, Lohane, me diz uma coisa. Qual que é a sua especialidade lá no consultório? O que que você focou? Fala um pouco pra gente dos seus projetos também. Uhum. Conta pra gente um pouquinho como que tá. Então, no consultório eu trabalho com emagrecimento, nutrição esportiva e a parte de modulação intestinal. Então, eu não recebo gestante, criança, né, paciente renal, oncológico. Eu consegui focar nessas três grandes áreas, né, emagrecimento, nutrição esportiva e modulação intestinal. Atualmente eu estou finalizando 2 produtos digitais para nutricionistas, então um sobre suplementação e outro sobre exames bioquímicos. Eu costumo dar aula em graduação e pós-graduação, e normalmente são esses 2 temas. Então, como eu tive muito material, né, acumulado aí com as aulas, eu resolvi juntar tudo e elaborar um material bem bacana para os profissionais da área. Que bacana. E nele você fala um pouco sobre o jejum intermitente ou não? Que é Não, o uma coisa que jejum... eu tenho muita curiosidade para entender mais. Já estudei, mas confesso que às vezes eu acho as informações um pouco No caso, trocadas. o jejum intermitente, ele é uma estratégia Uhum. nutricional. Não gosto da ideia de que jejum é um estilo de vida. Não, porque o nosso estilo de vida atual é muito diferente dos primitivos, né? A Uhum. nossa correria, a nossa carga horária. Então, não dá pra gente utilizar isso como um estilo de vida, mas uma estratégia. Então, tem tempo para começar e para terminar. Ou então eu posso fazer isso de forma intercalada ali durante a semana, para um estímulo diferente, para tirar o corpo da zona de conforto. Eu tô acostumado com isso. Aí, de repente, a pessoa faz um jejum de 14, 16 horas, de 20 horas, né? Para ser uma estratégia diferente, para forçar o organismo a utilizar outras vias que favorecem a queima de gordura. Aí é muito interessante, é muito bacana. Não que você fazer um jejum ou fracionar as refeições vai ter um resultado diferente. O jejum é melhor visando o emagrecimento? Não, não é melhor, mas é uma estratégia diferente. Pode ser algo que o organismo de uma pessoa não está acostumado e aí sim gerar resultado. Uhum. Fala muito do jejum intermitente também, até por questões até neurológicas também, né? Sim, Clareza mental. foco, concentração, memória. Então, a gente tem muitos estudos mostrando os benefícios de uma dieta com um maior consumo de gorduras boas, associada com o jejum intermitente, para otimizar performance mental. Esses grandes empreendedores, né, palestrantes usam muito Uhum. essa estratégia para ter uma melhor performance mental. Em especial no dia. Pergunta do diretor. E a cerveja? Ah, e a cerveja? Eu ia falar do dia do lixo, né? Então também aproveitando aí, ó. E Lohane, com relação à bebida alcoólica, um vinhozinho, pode? Como que é isso aí? Você toma? Eu tomo, eu gosto de tomar uma bebida alcoólica ali, né, e socializar, mas com cautela, isso não faz parte da minha rotina, né, é um dia do final de semana, vou tomar 1 ou 2 taças de alguma bebida que eu goste, né, então, desfrutando sem enfiar o pé na jaca. Saudável sem ser chato, é como Isso, a gente gente, é fala, isso que a gente né? prega, né, Matheus? Você é do time cerveja, do vinho, gin, qual que é seu time aí? Olha, é engraçado, né? Porque eu era muito do vinho, mas eu tô bem cervejeira, viu? Tá certo. Eu e o Matheus, a gente sempre brinca, né? O cardápio da Flow, ele é um cardápio que atende todos os públicos, né? A gente tem muita loja em arena esportiva, Uhum. quadra de beach tênis e a gente sempre enxergou que não tem problema nenhum. O cara ali que joga um beach tênis, acabou, toma long neck. Vai, Nessas lojas da Flow vende bem pra exato, caramba. exato. Vai ali, faz uma rodinha de amigos, vão comentar sobre a partida, vão tomar É, uma e depois vão pra casa. Né? E é tão gostoso, é tão prazeroso isso também. Então, viver saudável não exclui, né, esses momentos.
Na sua dieta, você passa assim pro o dia do lixo? O que você acha do dia do lixo aí, que é um grande mito aí? Como é que é? Não gosto Que dessa você expressão, acha? dia do lixo. Vamos lá, me fala Né? sobre isso. Não precisa de você errar o dia todo nas suas refeições. Então, começa o café da manhã comendo um pastel lá na feira com caldo de cana, vai almoçar na casa da mãe, do pai, da sogra, e aí consome uma refeição ali mais completa, com muito carboidrato, né? Arroz, macarronado, purê, o Nossa tropeiro. Aí à tarde vai tomar um açaí, à noite vai querer comer uma pizza, um sanduíche. Entende? Não dá pra errar, assim, o dia todo. Ah, então amanhã eu tenho um aniversário que é na hora do almoço, lá vai ser uma feijoada. Então eu vou acordar, vou fazer um café da manhã de boa qualidade nutricional, né? Colocar ali um pão, uma proteína, um queijo branco, um ovo, uma fruta. Vai para o almoço, aproveita, come o que você quiser comer. Mas nas outras refeições, tenha moderação, tenha bom senso, né? Não precisa... sair na hora do almoço e vou continuar errando. E como é que você lida, Lohane? Você viaja muito para palestrar, para participar de congressos, a gente acompanha bastante. Como é que você lida com isso? Como é que você usa essa estratégia? Por exemplo, você vai ficar uma semana fora, por exemplo. Como é que você usa isso daí para viagens? Toda viagem, independente se é de vida pessoal, se é questões profissionais, sempre vai a roupa do treino. Porque antes de começar a programação do dia, eu tento fazer um treino ali no hotel. Se não tiver, faz uma corridinha por perto. Faz uma boa refeição no café da manhã. Já garante um bom consumo de proteínas ali nesse horário. Porque ao longo do dia, pode ser que fique muitas horas sem fazer uma refeição. Ou então, não vou conseguir sair para almoçar por causa da programação de algum congresso, algum evento. Vai ter que fazer um lanche que não vai ter a mesma oferta de proteína, então vai passar pouco tempo, eu já vou ter fome. Então, é interessante levar essas barrinhas de proteína, né? Esses snacks proteicos que hoje a gente tem muitas opções boas no mercado, ou uma dose de proteína para colocar aí numa squeeze, né, que é super prático, e tentar fazer uma refeição mais completa à noite. Uma dica do Pedro aqui, ó. Quando a gente viaja muito junto. O Pedro, a primeira coisa que ele olha para poder escolher um hotel é a academia do hotel. Se tem uma esteira boa, não tem. Não é, Pedro? É a academia e o café da manhã. Café da manhã você ainda consegue sair para tomar em algum lugar. Não, mas eu adoro. E o Pedro... Eu adoro. E esses hotéis geralmente tem umas academias top, né? Então é um turismo. Mas assim, eu queria entrar num tema aqui de empreendedorismo que eu adoro. Então você foi pro lado da nutrição ali, né? Até falando para as meninas que estão começando hoje, eu imagino o quão desafiador é esse segmento, porque hoje não basta ser uma boa nutricionista, né? Tem que se vender. Hoje tem rede social, a gente vê que você se posiciona bem. Né? Então hoje é uma CEO ali mesmo, né? O marketing, eu acho que às vezes vem até na frente ali, né? O posicionamento do que da qualidade do atendimento ali. Hoje, às vezes, uma pessoa pode não ter tanta qualidade, mas se conseguir se vender melhor, né, acaba captando mais clientes ali. Com certeza. Não tem como a gente fugir desse marketing, né, digital. Então, o profissional que não está está fora. Infelizmente. As pessoas não vão na plataforma Lattes procurar o seu currículo. Ela vai olhar no seu Instagram para saber o que você está falando, como que é o seu estilo de vida, quem que você está atendendo, quais são os seus resultados. Então, infelizmente, os profissionais, não somente da área da saúde, nutricionista, mas acredito que isso extrapola para todas as áreas, independente de vender um serviço ou vender produto. Você precisa trabalhar sua rede social, né? Você precisa ter uma voz forte para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas tenham respeito por você. Então, a gente tem que buscar esse conhecimento na área de marketing e também gestão, né? Gestão de consultório, gestão de pessoas. A gente precisa agregar esses conhecimentos, porque o consultório de nutrição é uma empresa. Então, enquanto a pessoa não tem essa mentalidade, dificilmente ela vai conseguir crescer, expandir.
Mas o Entendi. consultório Então, é uma O empresa. que você falaria aí para as meninas novas que estão assistindo lá do norte de Goiás, do Brasil todo aí pelo canal do YouTube? Que dica que você daria para as meninas que estão começando aí, estão na faculdade de nutrição? Acredito que desde a graduação já é possível movimentar uma mídia, né? Uma rede social como o Instagram. Então, não dá para você passar orientações profissionais de quem já está formado, mas dá para você compartilhar dicas. Compartilhe o seu cotidiano. O que você está suplementando? Por quê? Como que são as suas refeições? O que você está levando de lanche para a faculdade? Essa relação, né, da profissão com o estilo de vida, isso gera curiosidade, isso desperta o olhar das pessoas para, deixa eu ver o que ela está postando hoje. Né? Então, desde a graduação, já é possível trabalhar essa questão de rede social e cada vez mais criar, compartilhar dicas, receitas, o estilo de vida. E tem tanta coisa bacana para falar. Ficar fora, né, hoje em dia. Hoje em dia, até quem não gosta vai ter que colocar a cara ali, né? Acredito que nenhuma área, né? Olha só, se eu trabalhasse com um produto, talvez a minha exposição na rede social não seria tão crucial assim, tão importante. Mas eu estou vendendo um serviço. Eu preciso humanizar. Então, não é só ficar postando lá o melão, o suplemento, a caloria do treino. É trazer isso de uma forma mais técnica, mas muito humana também. Né? Para que a pessoa fale assim, nossa, eu estou nesse momento, eu preciso disso. Eu digo que hoje eu acho a nutrição uma das profissões mais difíceis. Por quê? Com todo respeito às outras profissões, mas as nutricionistas hoje são muito cobradas, porque elas têm que saber sobre treino, elas têm que treinar, elas têm que postar, elas têm que saber sobre receita e tem que saber sobre, né, obviamente, recomendar o produto. Então, acho que hoje a cobrança em cima da nutricionista, né, é muito grande mesmo, de fato, é muito grande mesmo. Então, acho que hoje, sem dúvida, é uma das profissões assim mais desafiadoras. Por exemplo, a gente estava falando de medicações, né? A gente não prescreve medicamentos, a gente prescreve suplementos fitoterápicos, mas o nutricionista, ele tem a obrigação de entender sobre o mecanismo do medicamento, porque isso vai interagir na dieta. Vai melhorar a adesão ou afastar o paciente daquela estratégia. Então, precisa entender sobre medicamentos. Não prescreve hormônios, mas precisa entender sobre hormônios. Você precisa saber como que acontece no organismo, quais as interações de um paciente que está fazendo uso de hormônio lá com acompanhamento médico. Como você disse também, né, até que você tá lançando um curso, de ler sobre também a questão dos exames, né? Você não vai pedir, mas nutricionista pode pede. Pode pedir e tem que saber ler também. E vou até puxar outra pergunta. Quais, assim, que todo mundo chega lá que você já pede? Quais os exames? Eu costumo pedir o perfil glicêmico, que envolve ali a dosagem da glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, que é esse controle glicêmico dos últimos 2, 3 meses, então é mais fiel do que a glicemia de jejum, e a insulina, que faz parte desse mecanismo aí dessa regulação da glicemia. Perfil lipídico, então as dosagens de colesterol, triglicérides, a questão de fígado, TGO, TGP, vitamina D, tão importante, a B12, muito importante para questões cerebrais, né? Então, esses aí normalmente são mais frequentes. E aí, dependendo de cada caso, solicito alguns marcadores inflamatórios ou dosagens de hormônios, como testosterona, por exemplo. E falando de tendência e futuro aí, o que você acha que vem aí na nutrição, que ainda não virou moda, mas que vai virar? Quando eu falo moda, eu digo mais tendência, não modinha, mas eu digo tendência aí. A gente tá aí nessa era tecnológica, né, de inteligência artificial, e eu acredito que a gente tenha muito mais a agregar para monitorar o paciente, ter informações mais precisas, né? Esses aparelhos
que vão te falar como o paciente está dormindo, se ele está entrando, né, na fase do sono REM, na fase do sono profundo, se ele está tendo um sono reparador. A questão de gasto calórico no treino, apesar de não ser tão eficaz assim, mas é um parâmetro. É um parâmetro para você saber se está evoluindo, se está melhorando a intensidade, se está melhorando o condicionamento, né? Então, a gente usar essas artimanhas tecnológicas para agregar ao acompanhamento, né? Então, para monitorar sono, monitorar treino, os aplicativos você pode indicar para o paciente, né? Quando for sair do que a gente planejou aqui, utiliza esse aplicativo para você ter uma noção do quanto a mais está consumindo, porque nesse período a gente está com uma restrição maior, tem que ter mais disciplina. Então, acredito que seja isso, né? De utilizar tecnologias para melhorar a adesão ao tratamento nutricional. Bacana. Essa questão do sono aí é super importante, né, Lohane, que você falou. É engraçado, a gente vai ficando mais velho. Antigamente eu tinha uma disciplina muito grande e vamos supor, eu não consegui treinar de manhã. Eu fazia meu dia inteiro, às vezes eu chegava em casa 10 horas da noite e ia correr 11 horas da noite. Já fiz isso muito. Às vezes tinha uma viagem, acordava 3 horas para correr 4 para estar no aeroporto 5. Você vai ficando mais velho, você vai vendo que não compensa, né? Tão difícil, né? Tem que dormir, né? Esse lance do sono aí também é uma coisa super importante, né? E eu reforço muito sobre a importância de uma boa noite de sono em consultório, porque é nesse período da noite que a gente tem a maior produção dos nossos hormônios, como testosterona. Então, a gente tem ali um pico de meia-noite a 4 da manhã. Então, se é uma pessoa que dorme muito tarde, né, fica estudando, ou fica na farra, ou então a pessoa até dorme mais cedo, só que acorda muito ao longo da noite, ela perde essa produção de hormônios, principalmente testosterona. Durante o dia tem, mas é numa quantidade muito pequena. Então, a gente tem que ter esse sono para, dentre inúmeras funções que eu poderia citar aqui, mas principalmente para ter uma boa produção de hormônios. Bacana. E eu acho tão interessante, na época da pandemia, fiz uma live com a Mari Alves, que mudou o jogo para mim, assim. Ela falou um pouco sobre ciclo circadiano. Se pudesse falar um pouco sobre isso, eu acho que isso, assim, mudou minha maneira de realmente, assim, Exato. De verdade, assim, mudou totalmente o jogo para mim. Pode falar um pouquinho sobre isso? O ciclo circadiano, Matheus, é o horário fisiológico que o nosso organismo desempenha cada função, né? Então, de fato, a gente tem horário para tudo. Às vezes a gente fala, mas eu tenho mais energia à noite. Fisiologicamente, ninguém está preparado para isso. É porque a sua rotina, os seus hábitos colocaram você para ter mais energia nesse período da noite. O que não era para acontecer. Que é para a adrenalina estar mais baixa, né? Uma liberação de serotonina, para que você tenha uma boa indução do sono, uma boa manutenção do sono. Então, a gente tem horários para cada funções. Por exemplo, olha que interessante. Normalmente as pessoas começam o dia tomando um suco detox, um suco verde. Mas se a gente leva em consideração o ciclo circadiano, essas funções detoxificantes, elas atuam melhor à noite. Então, seguindo esse raciocínio, um suco verde, ele seria mais funcional à noite, como uma ceia, por exemplo. Né? Então, potencializando essa função mais detox, de eliminar o que não está sendo utilizado pelo organismo. Entendi. E você vê que o treino, ele te ajuda, agora pegando um pouco essa pegada do empreendedorismo, o treino, ele te ajuda a ser melhor ali como empresária? Com toda certeza. Quando a gente está ali treinando, não é somente uma questão física, mas uma questão mental. É o achar que não consegue e conseguir ir além, né? É uma série a mais, uma carga a mais. Então, esse treinar a musculatura, né, a célula muscular do corpo, está muito além de um ganho de massa muscular. É um poder mental do você consegue.
Você pode ir além do que você imagina. Então, isso é fantástico. Tanto é que eu falo muito em consultório, o treino não é só para te deixar mais forte fisicamente, é para te deixar mais forte mentalmente também. E tanto é que ali, na hora do treino, é um trabalho muito mais mental do que físico, né? Então, se você acredita que é capaz, muito provavelmente você será capaz de ir além. Uma vez eu perguntei para um grande amigo meu, Pedro Paulo Medeiros, que é triatleta também, né, Pedro? E eu perguntei, PP, ele almoça muito lá no restaurante, eu falei, PP, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, como é que você consegue treinar tanto, assim, né, que Ironman, né, e tal, ele já fez, como é que você consegue treinar tanto, tendo uma vida tão corrida, tendo, tipo assim, uma responsabilidade tão grande na vida das pessoas e tal? E ele falou, Matheus, eu só consigo render tanto por causa do treino. Por causa do treino. É então esse aquilo ali raciocínio. também mudou minha chave ali. São uns 12, 13 anos atrás que eu perguntei pra ele. Mais de 10 anos. E aquilo mudou pra mim. Sabe? Eu falei, poxa, então é isso mesmo. Então, ele não é que ele separa um pedaço pra treinar. Na verdade, ao contrário, ele treina realmente pra ter um rendimento melhor. E aí, Pedro, eu queria que você falasse um pouco também do treinamento do franqueado da Flow quando vem pra Goiânia. Como é que são os treinamentos hoje? Que eu acho que pega hoje isso. a gente colocou Agora, quando o franqueado vem fazer o treinamento em Goiânia, né, a gente colocou uma atividade física antes dele ir pro escritório começar o treinamento. Olha, né? que bacana. E legal que outro dia chegou uma franqueada que fazia muitos anos que não treinava. E ela chegou se sentindo tão bem, tão feliz. Vou voltar a treinar, porque assim, eu e o Matheus, Olha a gente... o estímulo que vocês deram para essa mulher. O pessoal não tem noção dessa importância, né, porque eu falo ali no nosso treinamento que são duas coisas que caminham junto, né, regulação de dopamina e regulação de glicose, e que o que regula é muito parecido, né, que a alimentação saudável, prática de atividade física, e na minha vida faz muita diferença. A semana que eu tô treinando menos, faz você ter um rendimento mais medo, baixo. Né? Parece que quando você tá treinando muito, você vira um super-herói, né? Não tem medo de nada. Mas é isso, do tipo, tô forte, tô pronto. E eu tenho, e a gente tem tentado passar isso para eles, né? Que ser Perfeito, empreendedor tá muito Pedro, mais relacionado à mentalidade, à regulação, né? Entender como que funciona o corpo, como que funciona a nossa cabeça. E a alimentação é um super aliado nisso aí, né? Com certeza. Essa questão do exercício, eu costumo falar que as pessoas precisam definir um horário. E esse horário ser inegociável. Então, eu consigo ir pela manhã, eu consigo ir na hora do almoço, eu consigo ir à noite, só 3 vezes na semana. Não interessa, né? Qual a frequência, qual o horário, mas estabeleça e coloque isso como prioridade. Porque senão fica protelando, e aí qualquer coisa é mais importante do que você estar ali se desgastando, fazendo o que não gosta, né? Gostar de treinar, dificilmente a gente vai ouvir uma pessoa falar, nossa, eu sinto prazer em treinar. Depois que você vai, tudo bem, você vai ter os benefícios quando acaba ali. É uma beleza, né? Mas até você ir, gente, é difícil, né? Tem dia que a gente não tá motivado, mas a gente vai pela disciplina. Então... Eu falo que é igual escovar dente, não tem que pensar, né? Vai e faz. Exato. Vai e faz. Vai, levanta, vai treinar. Quando chegar lá, É você algo vai que ver o precisa, benefício. não tem a opção. E a pessoa que ainda não está inserida nesse meio esportivo, ela vai chegar um momento que não tem outra opção. Há 17 anos, quando abriu o restaurante, eu falava isso para meus amigos. Eu falava, rapaz, vai montar tanto saudável. Cara, hoje você pode escolher hoje o que você quer, porque um dia você vai ser obrigado a ir. Eu acho que a primeira opção é muito melhor e muito mais prazerosa. Exatamente. Né? Então, e o que você falaria para uma pessoa que ainda não está inserida nesse meio, que tem medo, que acha chato ser saudável? Qual que é a dica que você deixa, Lorraine? Não se deixe levar pelo comodismo. É muito mais fácil você começar o quanto antes a fazer boas escolhas na alimentação, colocar uma prática de atividade física para que você consiga ter um futuro melhor, né? Com mais longevidade, que não adianta você
Viver muito sem qualidade de vida, numa cama de hospital, sofrendo. Então, a gente precisa trabalhar essa longevidade saudável. É difícil mesmo. Não são todos os dias que a gente vai acertar. Vai ter dia que a gente não vai conseguir ir, que a gente não vai conseguir ter aquela rotina redondinha que a gente programou. Mas o importante é, tudo bem, não deu certo, no outro dia vai, sabe? É esse persistir. A questão é que as pessoas desistem no primeiro obstáculo que aparece. Então, a nossa vida, ela nunca vai estar perfeita. É a mãe que fala que não tem tempo porque tem que levar os filhos para a escola, né? Que a rotina de casa é muito desgastante. Ah, eu vou quando eu conseguir comprar um tênis, eu vou quando eu tiver finalizado o curso. A nossa vida, ela nunca vai estar tranquila. Sempre uma área perfeito, né? Sempre uma área vai demandar da gente. No relacionamento, na família, no trabalho. E que bom, porque são esses desafios que dá, né, esse tesão de viver mesmo. Esse brilho nos olhos. Porque se a vida fosse essa reta, essa tranquilidade o tempo todo, que graça teria? Então, a gente tem sim as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos erros, mas a gente precisa, cada dia, fazer um pouquinho por nós. É isso aí. E para poder finalizar, Lohane, se você tivesse que resumir a sua visão de nutrição em uma frase, qual seria? Essa é forte, hein? Essa é bem... deixa ela pro final aí, porque ela é bem forte. Se fosse para poder resumir sua visão de nutrição em uma frase, qual seria? Não existe saúde sem nutrição.